Adaptado do livro homônimo escrito por Matthew Quick, O Lado Bom da Vida, é uma premiada obra cinematográfica que retrata primariamente o processo de readaptação de um homem considerado mentalmente instável à sociedade, tocando em inúmeros assuntos delicados ao longo de sua narrativa, mas sem deixar o humor de lado, o que lhe rendeu 8 indicações ao Oscar, tendo Jennifer Lawrence, que dá vida a Tiffany, sido premiada como melhor atriz. Tanto no livro quanto na própria adaptação, a saúde mental de Pat Solitano é abordada com muito cuidado, com um toque humano, por assim dizer. Mesmo iniciando a narrativa a partir de um hospital psiquiátrico, o longa logo trata de desmistificar quaisquer estigmas que pudessem ser associados ao protagonista, mostrando que, mesmo com problemas de raiva, humor e com uma tendência leve à esquizofrenia, graças às ilusões e paranoia constante que sentia, Pat ainda assim era uma boa pessoa, centrada em seus objetivos e com uma vontade inabalável para melhorar e se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Já na contramão, o longa também retrata que mesmo pessoas taxadas como comuns ou psicologicamente equilibradas ainda assim demonstram ter suas próprias fraquezas e comportamentos tão questionáveis quanto, sendo portanto, apenas melhores em não deixar transparecer tais problemas para o mundo ao seu redor. A trama tem seu início após um período de 8 meses onde Pat ficara internada em uma instituição de tratamento mental, o manicômio, em Baltimore. Após sua mãe assinar um termo de responsabilidade perante um juizado, a mesma consegue tirar o protagonista da instituição e levá-lo de volta para casa na Filadélfia, onde volta a morar com seus pais, uma vez que sua ex-esposa vendeu a casa onde viviam e o impôs uma ordem de restrição. As razões para a internação vão sendo aos poucos apresentadas pelo próprio protagonista durante as suas sessões de terapia com o Dr. Cliff e servem, além de apresentar o passado do protagonista, para que Pat também consiga entender um lado diferente da história. É revelado que no passado, Pat continha um comportamento um tanto quanto diferente do apresentado no presente da trama. A violência, explosões de raiva e até mesmo a paranoia eram uma rotina em seu casamento com Nick, com o próprio inclusive revelando que por vezes ficavam por semanas sem se falar. Contudo, nada se comparou ao episódio em que Pat, ao chegar mais cedo do trabalho, encontrou sua esposa com outro homem no banho, ouvindo a música que tocara em seu casamento. Ao se dar conta do que estava ocorrendo, o protagonista perdeu completamente o controle e espancou o homem com quem Nick estava quase até a morte, ocasionando a sua prisão e, posteriormente, internação por sua instabilidade mental evidente. Entretanto, mesmo com um passado recheado de acontecimentos trágicos e um comportamento nocivo, no presente da trama, Pat se encontra decidido a mudar de vida, quem é e, por fim, reconquistar tudo aquilo que perdeu durante os meses em que ficou internado, tendo como objetivo último seu casamento com Nick. Há uma clara mudança entre o homem descrito, que fora no passado, e o Pat que é apresentado à audiência na trama, sendo este último um homem sorridente, positivo, focado em atingir os seus objetivos e que se compromete com coisas com as quais jamais teria se comprometido no passado, como correr diariamente para perder peso e até mesmo ler as obras que sua ex-esposa leciona para o ensino médio. Na mente do protagonista, ao se tornar uma pessoa melhor, não somente ele próprio sentiria as mudanças, mas todos aqueles ao seu redor e o próprio universo que o recompensaria com a volta de Nick, que encantada com as mudanças, se apaixonaria por ele novamente, e assim poderiam resgatar seu casamento. Essa vontade de se autoafirmar perante a esposa é o que move o protagonista durante boa parte da trama, sendo inclusive o que o faz adentrar a competição de dança na companhia de Tiffany, uma parceira aparentemente tão mentalmente instável quanto ele. Mesmo com o passado de Pat não sendo mostrado em tela, mas apenas referenciado, muitos personagens fazem sempre o mesmo comentário quando o veem pela primeira vez, dizendo-lhe que não o reconhecem se comparado à sua antiga versão. Mesmo com tais comparações sendo feitas primariamente em virtude da perda de peso do protagonista, elas servem também para demonstrar o quão diferente era o comportamento deste se comparado ao passado, pois Pat obteve um profundo desenvolvimento nos meses em que esteve dentro do hospital. E como ele próprio se descrevia, a pessoa negativa, ignorante e que reclamava de tudo havia ficado no passado, e no lugar disso, jazia apenas uma pessoa determinada a eliminar todos os comportamentos tóxicos que o fizeram perder tudo ao longo do caminho. Contudo, mesmo que tente se convencer, e aqueles ao seu redor, que todas as suas mudanças já são definitivas e que ele já se encontra bem, fica perceptível que, por trás de todas essas mudanças, que ainda não estão fundamentadas completamente, se esconde uma vontade de impressionar Nick, que por vezes parece beirar até mesmo a obsessão. Ao adentrar no concurso de dança com Tiffany, Pat o faz a muito contragosto, sendo convencido apenas quando a personagem lhe oferece a oportunidade de se comunicar com sua ex-esposa através de cartas que ela entregaria. O protagonista vinha experienciando um desenvolvimento inegável, porém os fundamentos desse desenvolvimento eram extremamente frágeis, e poderiam ruir a qualquer momento no menor sinal de rejeição que partisse de Nick,
como é demonstrado em menor escala, quando Pat lê a carta supostamente escrita por ela, sendo então o terreno preparado constantemente por seus pais e terapeuta para a possibilidade de Pat não conseguir reatar seu casamento, o que acaba de fato ocorrendo. Mas isso não se mostra um problema, pois a vida do protagonista muda completamente no momento em que conhece Tiffany. Quando Pat é confrontado por ela após a competição de dança, o protagonista diz a esta que sabia que se apaixonaria por ela desde a primeira vez que a viu, mas que demorou para aceitar tal sentimento, e ainda mais para reunir a coragem necessária para admiti-lo e, por fim, demonstrá-lo. O que vai de encontro com a garota, que está visivelmente interessada nele desde a primeira interação de ambos. Ao admitir que gostava de Tiffany, na mente de Pat, isso significaria ter que renunciar a tudo o que viveu com Nick, saindo de sua zona de conforto e, além disso, correndo o risco de renunciar também todo o progresso mental e físico que vinha tendo nos últimos meses. Para o protagonista, seu desenvolvimento estava diretamente atrelado à sua ex-esposa, que, por inúmeras vezes, é idealizada e romantizada pelo protagonista, sendo em contrapartida Tiffany, com seu comportamento não convencional, claramente também problemático, um regresso frente ao desenvolvimento que havia obtido e que, em tese, poderia fazer com que Pat também voltasse a ser uma pessoa problemática. Entretanto, enquanto ensaiam para a competição de música e passam a conviver com mais frequência e intensidade, aos poucos o protagonista vai percebendo as falhas que seu pensamento continha. Ao contrário do que imaginava inicialmente, seu progresso não era dependente de Nick, tampouco importava para a personagem, que sequer havia escrito a carta, sendo revelado posteriormente apenas como um produto de Tiffany, o que, por fim, acaba não importando também. Da mesma forma, a concepção inicial negativa que o protagonista nutria sobre sua parceira de dança vai sendo desconstruída conforme a personagem vai sendo abordada e ficando mais densa, sendo seus traumas explorados e suas motivações justificadas, o que acaba abrindo caminho para que Pat, por fim, passe a demonstrar sinais sutis de interesse e por fim acabe rejeitando Nick definitivamente e se declarando para sua colega. Pois para se tornar uma pessoa melhor e alcançar a felicidade, Pat não dependia da aprovação de ninguém ou de quaisquer outros meios que não dependessem somente de si mesmo, sendo, portanto, apenas o seu medo o que lhe impedia de descobrir o lado bom da vida. O ato final do filme, que dá um desfecho para a competição de dança e a aposta acumulada que a família de Pat faz em cima do potencial do garoto, ilustra, além do desfecho da história desses personagens, o ápice da batalha que era travada dentro do emocional de Pat, que precisava decidir se abraçaria essa nova realidade e se tornaria de fato esse novo Pat que tanto afirmava ser, ou cairia nos mesmos vícios e falhas que a sua antiga e tóxica versão havia caído. A decisão de colocar todas as economias da família em uma aposta era sem sombra de dúvidas tola, mas serviu para que os personagens inspirassem no protagonista o que havia de melhor dentro de si, se tornar a melhor versão de si próprio e acreditar veementemente nisso de forma definitiva. A mudança que Pat havia promovido em si próprio havia dado origem a mudanças também ao seu redor, o que é interpretado pelo personagem como sinais que o universo estava lhe dando. No momento do concurso, todos os sinais apontavam que ele deveria ficar com Tiffany e abraçar sua nova personalidade, e por mais difícil que isso parecesse, e por todos os obstáculos que o próprio universo ofereceria, como a própria presença de Nick, no fim, cabia somente a Pat interpretar os sinais e alcançar a felicidade, pois seu desenvolvimento havia lhe conferido o direito de ser feliz e de ser perdoado por seus erros, o que acaba por fazer, ao entender que não se pode mudar o passado, mas certamente pode se mudar a si próprio, e assim, ver a vida com outros olhos. O lado bom da vida é uma visão otimista e eloquente do amor e da superação de problemas. Essa visão é abordada assumidamente pela trama através de seu protagonista, que rejeita todas as visões pessimistas ou até mesmo realistas do amor enquanto lê a literatura romântica, sempre se colocando contra finais tristes ou mesmo agridoces, sendo para Pat apenas o felizes para sempre suficiente. O protagonista vinha buscando seu final feliz durante toda a trama, acreditando que este se encontrava no leito com sua ex-esposa, e por ter acreditado cegamente nessa crença, acabou negando inúmeros sinais que o universo lhe dava e que realmente lhe conduziriam à felicidade, sendo tal deficiência superada somente no momento em que se permitiu analisar a realidade sem preconceitos e com outros olhos. Portanto, cabe somente a cada um analisar sua própria realidade com uma visão diferente, interpretar os sinais e, através do otimismo, enxergar e vivenciar o lado bom da vida, pois ele está contido em todo lugar.